Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O texto no qual nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Amém? Irmãos, como a palavra do Senhor menciona aqui, Jesus ele foi chamando pessoas para exercer um ministério com ele, para se tornarem discípulos dele. Dentre essas pessoas, aqui nós vemos o fato de Pedro e André, tá? Simão, que era chamado Pedro, e André, que eles estavam lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores. E a gente também tem o caso aqui dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. E os filhos de Zebedeu estavam no barco também ajudando o pai a consertar as redes. Então todos eles tinham funções ali. Jesus chamou essas pessoas para serem seus discípulos, mas ele não avisou, essas pessoas não imaginavam a princípio ter que largar suas funções. Porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente começa a caminhar com Jesus e a gente não imagina que em algum momento a gente vai ter que largar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa que a gente tenha pego, algumas pessoas, para poder servir a Jesus. Porque quando a gente vai seguir a Jesus, isso significa o quê? Seguir as direções que Jesus te dá para a sua vida, seja ela espiritual, profissional, na área dos seus estudos, na sua vida sentimental, qualquer área, na sua vida familiar. Jesus ele vai te dar direções. E quando você fala assim, eu vou seguir a Jesus, mas você está disposto a largar alguma coisa para seguir a Jesus? O que você está disposto a liberar, a se desprender? Porque a gente tem aqui o caso de duas pessoas que eram pescadores, olha, Pedro e André. Eu falo Pedro, o nome dele, a Bíblia fala o seguinte, eles eram irmãos, Simão chamado Pedro e André, mas eu prefiro falar Pedro, ok? Eles eram pescadores, eles estavam lançando a rede ao mar, ou seja, eles estavam tentando pescar peixes. E às vezes a gente está assim, a gente está tentando vencer na vida. Eles estavam aqui como muita gente. Por que eles queriam pescar os peixes? Imagino eu que eles iam fazer comércio daqueles peixes. Ou talvez eles iam se alimentar dos peixes. Mas não importa, eles estavam tentando vencer na vida, eles estavam lançando a rede. E às vezes a gente está lançando a rede numa área da vida que não é a área propriamente que Deus quer que a gente lance rede. Deus queria que eles se tornassem pescadores de homens. Deus queria que eles lançassem um outro tipo de rede. Deus queria que eles fizessem a obra do Senhor. E às vezes a gente passa muito mais tempo lançando as redes na nossa vida, trabalhando, estudando, se qualificando, se envolvendo com as pessoas que estão ao nosso redor, do que pescando homens, do que fazendo a obra do Senhor, do que pregando a palavra, do que orando para o próximo. E Deus, ele chama, quando ele chama, ele fala assim, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Pedro e o irmão dele, André, não eram pescadores de homens ainda, eles eram pescadores de peixe. Mas eles iam se transformar. Essa transformação demoraria um tempo, mas ela aconteceria. Mas eles tinham que seguir a Jesus. Então você começa a seguir a Jesus largando algumas coisas. Largando o pecado, largando a vaidade, largando às vezes a sua ambição, o seu ódio, largando algumas coisas na sua área profissional. Mas eles iam se transformar em pescadores de homens, ou seja, eles iam largar aquelas redes ali para conseguir algo muito melhor depois. Você vai largar algumas coisas para seguir a Jesus, mas a palavra do Senhor fala assim, olha, aquele que aborrece a sua vida para vir após mim, receberá 100 vezes mais nessa vida e além disso a vida eterna. Então Deus tinha um propósito na vida deles. E aí o Senhor, a gente pode continuar aqui no versículo 21, E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então Tiago e João eram irmãos,
Eles eram filhos de Zebedeu, eles estavam com o pai. Olha só o que eles estavam fazendo. Será que era pouco importante o que Tiago e o irmão dele, João, estavam fazendo? Você acha que eles não estavam em obediência, porque a palavra do Senhor fala que você tem que honrar o seu pai e sua mãe? Você acha que eles estavam fazendo pouco? Fazendo algo errado? Ou fazendo algo que não era importante? Claro que não, eles estavam ajudando o pai Zebedeu ali a consertar as redes. Então você fala assim, eu ajudo meu pai, eu ajudo a minha mãe. Se Jesus mandar você parar de ajudar, para de ajudar seu pai e sua mãe para você me seguir. Deixa seu pai e sua mãe aí, deixa eles consertarem a rede sozinhos. Deixa que Deus vai usar outra pessoa para ajudá-los. Às vezes a gente quer ajudar muitas pessoas e a gente acaba esquecendo das coisas do Senhor. Porque eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meu avô, eu tenho que ajudar minha avó. A gente tem que ajudar tanta gente. Lembra de Marta e Maria? Maria estava ali, olha, aos pés de Jesus. E Marta estava afadigada, preocupada com as tarefas da casa. Então a gente não pode se preocupar tanto com as tarefas da casa. Claro que você tem que fazer as tarefas, mas o que Deus está mostrando aqui é que nem eles que estavam ajudando o próprio pai puderam ficar ajudando o pai. Eles tiveram que largar. Porque Jesus passou e falou bem assim, olha... Jesus os chamou, e no versículo 22, eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram, ou seja, eles largaram o pai imediatamente, largaram o pai ali no barco e seguiram a Jesus. E como ficou o pai de Tiago e João? Como que ficou o pai Zebedeu? Ele ficou sozinho no barco, ele não seguiu a Jesus. Nem sempre o seu pai e a sua mãe vai querer seguir a Jesus com você. Nem sempre o seu pai e sua mãe vai seguir você na direção que Jesus vai te dar para a sua vida. Porque quando a gente segue a Jesus, a gente segue Ele em todas as áreas. A gente coloca a nossa vida em todas as áreas nas mãos dEle. E Ele vai dando direção. Você vai seguir na direção de Jesus. Seguir a Jesus é isso, é você seguir a direção, as escolhas que Jesus vai fazendo. E às vezes a escolha é deixar seu pai para lá, deixa sua mãe para lá e vai. Lembra que Deus falou para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei? Lembra que Deus falou isso para Abraão? Então, vai chegar uma hora que talvez Deus vai falar para você, ou talvez Ele já falou. Deixa seu pai aí, mas eu estou ajudando meu pai a consertar a rede. Não, mas isso não é mais importante. Agora você vai cuidar das coisas do Senhor. Ou às vezes agora você vai ter uma direção nova para a sua vida que vai te ajudar a cuidar das coisas do Senhor lá na frente. Porque Deus, Ele faz assim. Nem sempre a pessoa larga a profissão, mas às vezes a pessoa muda de profissão, muda de setor. Deus muda alguma coisa no projeto, a pessoa ia fazer um curso, Deus manda fazer outro curso, porque Deus, Ele sabe lá na frente, porque você precisa seguir a Jesus, a direção de Jesus. Você precisa ter tempo para as coisas do Senhor, para pregar a palavra, para louvar, para frequentar a casa do Senhor, para ajudar o próximo. Você não pode ficar a vida inteira em função do seu pai, você não pode viver a vida inteira em função da sua mãe, você não pode ficar a vida inteira aí nesse barco, consertando a rede, ajudando eles. Chega uma hora que você tem que sair daí e seguir a direção que Jesus vai te dar. Porque Jesus quer te transformar num pescador de homens. Mas para isso Ele tem que te tirar daí, Ele tem que te transformar. Então como que Deus faz? Quando Ele tira o povo de Israel do Egito, Ele leva para o deserto. E no deserto Deus vai tratando com o povo. Para lá na frente colocar na terra prometida. Mas o povo não aceitava muitas orientações de Moisés. O povo não aceitava se libertar dos costumes do Egito. Então o povo não entra na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E os jovens menores de 21 anos, se eu não me engano. Eu não consigo lembrar mais ou menos a idade aqui, eu acho que foi 20 ou 21. Menores dessa idade entraram na terra. O restante morreu no deserto. E os pais, eu te pergunto, cadê os pais daqueles jovens? Cadê o pai e a mãe, os avós de Josué e Caleb? Olha, infelizmente, conforme a gente entende, não é na palavra do Senhor, essas pessoas não entraram na terra prometida. Eles não entraram, só Josué e Caleb. Então, muitas das vezes, Deus vai te fazer promessas. Ele vai te dar direção. Ele vai ver assim, olha, eu não tenho mais que eu sou contigo. Mas e meu pai e minha mãe? Não, seu pai e sua mãe não vai ser com você. Mas e meu avô e minha avó? Seu avô e sua avó não vão ser com você. Mas e meu marido e minha esposa? Eles não vão estar com você. Mas eu, Deus, sou contigo. Então, se Deus está com você, querido, vai. Segue Jesus. Segue a direção que Jesus está dando para você na sua vida. Por quê? Porque isso vai ser bom para você lá na frente. Ah, mas eles não me apoiam. Nem sempre você vai ter o apoio da sua família para seguir Jesus, para seguir as instruções que Jesus vai te dar, seja para a sua área profissional, ministerial, financeira. Nem sempre as pessoas vão te apoiar a fazer a obra de Deus. Nem sempre as pessoas vão te apoiar a fazer aquilo que Deus te direcionou. Então siga a Jesus. Ah, mas aí eu não vou poder mais ajudar o meu pai. Imagina, Tiago e João aqui.
Mas como assim eu vou largar? Jesus está me chamando. Meu pai está aqui, ele ficou lá. O pai deles ficou consertando as redes. A gente não vê aqui Zebedeu indo também, seguindo Jesus, seguindo aquela direção, não. Talvez Zebedeu ficou até com raiva. A palavra do Senhor não fala, mas eu aqui estou conjecturando. Talvez Zebedeu ficou até com raiva. Eles estão seguindo esse tal de Jesus aí, eu fiquei aqui sozinho. Quem vai me ajudar a consertar as redes? Mas o que é mais importante? Você ajudar o seu pai a consertar as redes ou você seguir a direção de Jesus? Chega uma hora na tua vida espiritual, na tua vida com Deus, que você vai ficar assim, meu Deus, eu vou seguir o meu pai, eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir a minha mãe, eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir meu marido, eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir a minha esposa, o meu chefe, eu vou seguir a Jesus. A quem eu vou seguir? E Jesus fala, segue a mim. Porque não há alguém que aborreceu o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, até a sua própria vida, para vir após mim, que não receberá 100 vezes mais nessa vida e além disso a vida eterna. Vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Por quê? Porque quando você começa a seguir a Jesus lá na frente, talvez não agora, mas em algum momento você vai começar a pescar homens, pescar almas para Jesus. Você também vai ser usado por Deus em algum momento. Mas por favor, siga a direção do Senhor. Não fica com essa dúvida, mas nossa, mas a minha consciência fica pesada. Eu tenho que ajudar o meu pai, eu tenho que ajudar meu Deus. Mas e a minha família? Não. Você vai ter que aborrecer alguém. Você vai ter que aborrecer pessoas. Ou eu dei um exemplo aqui, talvez que Zebedeu ficou até assim com raiva. Nossa, meus filhos agora me largaram sozinho desse barco. Eu estou consertando rede sozinho porque eles foram seguir a Jesus. Deixa eu ficar com raiva. Mas talvez Zebedeu também confiava em Jesus. Quem sabe Zebedeu não acreditava em Jesus, mas não quis seguir aquela direção. Porque quantos que estão dentro da igreja, que acreditam em Jesus, mas não seguem a direção de Jesus? Essa pessoa não vai querer talvez deixar você seguir Jesus. A Bíblia não fala que Zebedeu se levantou, ele não falou nada. Mas talvez ele não concordou. Ou talvez ele deixou os filhos irem, mas ele não quis ir. Você não sabe como foi a separação dos filhos de Tiago, João e Zebedeu. Você não sabe como vai ser a separação do seu pai e da sua mãe. A reação que eles vão ter quando você fala, eu estou indo embora. Ah, o Senhor me mandou estudar para aquela prova, eu estudei, passei, vou morar em tal lugar. O Senhor me mandou o currículo para essa empresa, agora eu estou mudando de empresa, estou mudando de... Porque muitas das vezes o Senhor vai te chamar. E essas pessoas talvez não vão te apoiar. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Talvez o local de trabalho que você se encontra. Você fala, eu estou pedindo conta, ou então estou indo para um outro setor, as pessoas vão olhar assim, não estou entendendo, ele estava aqui consertando redes, ele estava ajudando a gente, agora virou a cabeça, agora tem um projeto novo na vida, agora ele está seguindo a Jesus, ele está seguindo uma direção nova. Sim, porque essa direção nova vai fazer você ganhar almas para Jesus um dia. Siga a direção que Jesus te dá em todas as áreas da vida. Siga, porque Jesus quer nos transformar em pescadores de homens. Ele quer nos transformar em pregadores da palavra. A palavra do Senhor fala que o dom de línguas, ele edifica a si mesmo, mas o dom de pregar a palavra, ele edifica a igreja. Todos devem buscar o dom de pregar a palavra. Todos devem ter esse dom. O apóstolo Paulo orienta que a gente pregue a tempo e a fora de tempo. Então você precisa se conscientizar que nem tudo que Deus vai mandar você fazer, que seguir Jesus nem sempre vai ser fácil. Eu estou lembrando de um caso aqui de Abraão. Abraão tinha um filho que era um filho da promessa, o filho único de Sara e dele. E Deus falou para Abraão, Abraão, sacrifica seu filho para mim. Abraão, ele pega o filho dele, ele leva, o servo vai junto, ele leva lenha, ele leva o cutelo para cortar a criança. Quando chega no alto do monte, o Isaac, que é o filho de Abraão, fala assim, pai, o senhor trouxe a lenha e trouxe o cutelo, cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá. Porque Isaac não sabia que ele ia ser sacrificado. Porque se Isaac soubesse, ele ia contar para Sara, que era a mãe, e Sara não ia deixar Abraão obedecer a voz do Senhor. Sabe que tem coisa que se você falar para alguém, as pessoas não vão deixar você obedecer, vão falar 1000 coisas para você não fazer. Vão te dar 1000 razões para você não obedecer a Deus, 1000 motivos. Às vezes até a palavra do Senhor de forma distorcida para colocar medo no teu coração, para você não seguir a direção do Senhor. Siga a direção do Senhor. Sara jamais ia deixar, Sara não ia deixar ele nem sair com Isaac de manhã para ir no monte sacrificar, ela não ia deixar. Então tem coisa que a gente tem que ficar calado. E quando a pessoa souber, a pessoa vai ver, nossa, ele seguiu essa direção, sim, mas foi a direção do Senhor. Eles estavam no barco ali, ajudando o pai, mas eles renunciaram.
Todos eles largaram. Os dois primeiros que eu li aqui foi Pedro e André, que estavam no barco pescando, lançando a rede. E agora tem que largar tudo para seguir a Jesus, porque nós temos nossos projetos, mas Deus tem outros projetos na nossa vida. Seus pensamentos são uns de Deus, são outros. A gente projeta algo assim, ó. Deus está projetando assim, ó. Você projeta aqui, ó. O seu projeto é aqui, eu vou lançar a rede nessa região aqui. Aí Deus fala, não, é aqui, ó. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais no mundo espiritual. Eu tenho muito mais, eu tenho uma vocação para você, eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho um talento para te dar, um dom espiritual para poder te usar. Então esquece as redes, esquece um pouco a sua vida, os seus negócios e faz a minha obra, segue a Jesus, segue a direção de Jesus. Se tiver que largar algo, largue. No caso de Pedro e André, eles largaram o barco, eles largaram a rede, eles largaram tudo para seguir a Jesus. E no caso de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, eles largaram o pai. Eles estavam ajudando o pai a consertar a rede para seguir a Jesus. Não se engane com esse evangelho fácil de que você não vai ter que renunciar a nada, que Deus só vai te dar, que Deus só quer te abençoar, que você vai crescer, que você vai prosperar. Não, você vai ter que renunciar, você vai ter que largar, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para seguir a Jesus. Você vai ter que seguir direções novas, você vai ter que largar, às vezes, a parentela. Às vezes você vai aborrecer pessoas, você vai aborrecer a sua própria vida, abrir mão de sonhos, de projetos para seguir a Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque Jesus quer te transformar muito mais, Ele quer muito mais do que te dar uma prosperidade, uma família, um bom emprego. Igual as pessoas ficam pedindo, Jesus quer te transformar num pescador de homens, Jesus quer te levar para novos lugares, fazer você pisar em novas terras, de um jeito diferente, do jeito que Ele escolheu para você. Então não hesite em largar alguma coisa. Não, eu quero largar, então vai orando ao Senhor, porque na hora certa Ele vai confirmar isso para você e você vai largar, sejam as suas redes, seja a sua família. Em algum momento você vai ter que largar algo, uma coisa ou mais de uma coisa. Geralmente a gente larga muita coisa, mas não se preocupe, porque Jesus, Ele tem um projeto na sua vida, Ele vai te transformar num pescador de homens. Amém? Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo, desejar que você fique na paz do Senhor Jesus. Se você gostou, curte e compartilha com alguém, se você sentir no coração. Obrigada e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchauzinho.